Continuamos a ver as diferenças entre o contrato a termo e o contrato futuro. No contrato a termo, a liquidação é apenas no vencimento. Especificamente no contrato a termo sobre ações na Bovespa, o vencimento pode ser antecipado a pedido do comprador. Como o vendedor tem que ter as ações, o comprador pode, se desejar, antecipar o vencimento, pagar antecipadamente e já adquirir as ações. No caso do contrato a termo sobre commodities, isso não é possível. Mas essa questão do vencimento antecipado dos contratos a termo na Bovespa é a exceção. A regra do contrato a termo é que o vencimento é único e ele será liquidado no vencimento. No contrato futuro, a liquidação pode ocorrer a qualquer momento durante todo o contrato, por causa da possibilidade de encerramento de posição. No contrato a termo não é possível encerrar posição, porque na verdade no contrato a termo não há uma posição em aberto, há um compromisso de entrega por parte do vendedor e um compromisso de pagamento por parte do comprador daquele valor que foi combinado. No contrato futuro há posições em aberto que podem ser encerradas a qualquer momento, basta que aquela parte assuma uma posição igual e oposta. Se ele está comprado e assume uma posição vendida para o mesmo ativo objeto, na mesma quantidade de contratos para a mesma data de vencimento, ele encerrou a sua posição. E isso é possível a qualquer momento no mercado futuro. No contrato a termo, sem garantia, o risco de crédito é das partes. Lembrando que é possível o registro na BMF de contratos a termo de commodities com garantia. E que o contrato a termo da Bovespa tem garantia imposta pela própria Bolsa. Mas aquele contrato a termo particular, celebrado entre as partes, sobre uma commodity, sem registro na BMF, ou com aquele registro simples, sem garantia, neste caso, o risco de crédito, ou seja, o risco de não cumprimento da obrigação, é das partes. O comprador está assumindo o risco de não receber a mercadoria. O vendedor assumindo o risco de não receber o dinheiro. No contrato futuro, não há esse risco das partes. O risco de crédito é da caixa de liquidação da Bolsa. E por isso que a Bolsa exige o depósito de garantias nas contas de ajuste de margem. E se a posição em aberto de determinado participante começa a ter uma perda significativa, a Bolsa exige aumento do depósito das margens. E se essa margem adicional não for coberta, a Bolsa promove o encerramento da posição daquele participante, para evitar uma posição em aberto que está acumulando prejuízo, porque isso vai desencadear problemas para todo o sistema. E isso é possível porque está no regulamento, e porque a Bolsa no mercado futuro é contraparte central, além de ser a regulamentadora de toda a negociação. O que caracteriza o contrato a termo é a flexibilidade. No contrato a termo você pode estabelecer qualquer prazo, lembrando que no caso do contrato a termo da Bovespa há um limite mínimo e um limite máximo de dias corridos, mas fora isso você pode estabelecer qualquer prazo, qualquer quantidade de ativos objeto, por qualquer valor. No contrato futuro é exatamente o oposto. O contrato futuro, cada contrato tem um tamanho determinado, uma determinada quantidade de ativos objeto, para um determinado vencimento, por um determinado preço. A Bolsa define, inclusive, qual é o preço que está disponível para assumir posição comprada ou posição vendida de cada ativo objeto. A vantagem do contrato futuro é a liquidez. No contrato futuro, a pessoa pode assumir uma posição oposta e liquidar e reverter sua posição. A pessoa pode passar o contrato adiante, porque ele é negociável na Bolsa. E, como garantia,
No contrato futuro, existe o ajuste diário de posição, que nós já explicamos. A cada dia, a Bolsa calcula um preço de ajuste e, em função daquele preço de ajuste para cada ativo negociado na Bolsa, a Bolsa de posse, com o cálculo daquele preço de ajuste, ajusta as posições em aberto, compradas e vendidas, em relação àquele preço de ajuste do dia. O comprado, que está com um preço de posição comprada maior do que o preço de ajuste, vai perder. O que estiver menor vai ganhar. E o vendido, a situação oposta. E essas perdas e ganhos serão debitadas e creditadas na sua conta de ajuste de margem. Uma outra personagem que também aparece no contrato futuro é aquilo que nós chamamos de arbitrador. No mercado futuro, então nós temos os hedgers também, aqueles participantes que assumem posição para se proteger contra a alta ou a baixa de uma determinada commodity, ou de uma determinada ação, ou de um determinado índice financeiro. Nós temos os especuladores, que não têm interesse no ativo em questão. Eles comparecem no mercado com o objetivo de ganhar na diferença entre posições compradas e vendidas, entre as diversas cotações. Eles estão especulando. E aí é muito importante entender o seguinte: para o mercado de derivativos, o especulador não é um mal, não é nem um mal necessário, ele é necessário, ele é bem-vindo. No mercado futuro, a presença do especulador viabiliza o mercado, porque ela traz liquidez. É o especulador que investe dinheiro, que assume riscos. E muitas vezes é o especulador que, ao assumir risco, permite que o hedger faça a sua proteção. Vamos voltar, por exemplo, àquela situação que nós comentamos do contrato a termo de soja, com um comprador e um vendedor. Imagine que os dois tivessem a mesma avaliação. Imagine que os dois estivessem achando que a cotação das commodities vai subir. O comprador, fabricante de óleo de soja, continuaria preocupado. O vendedor estaria tranquilo, vai subir, ótimo, que suba mais ainda, meu lucro irá aumentar. Ou seja, o comprador, que é um hedger de compra, não teria um hedger de venda compatível com a sua necessidade? Ele ficaria sem proteção se não fosse a possibilidade de ação do especulador. O especulador, ao participar do mercado futuro, ele traz a liquidez, porque ele injeta dinheiro nos mercados e viabiliza o hedge. Porque é o especulador que assume o risco. Além dos hedgers e dos especuladores, nós temos um terceiro personagem nos mercados futuros, que é o chamado arbitrador. Arbitrador é aquele que faz a arbitragem. O que é, no mercado futuro, a arbitragem? O que é a atuação do arbitrador? O arbitrador é um participante que detecta diferenças de preços entre diversos mercados. Vamos dar um exemplo. Vamos supor um arbitrador internacional que atua na Bolsa de Mercadoria de São Paulo, BMF, e atua também em Bolsa de Mercadoria de Londres. E aí ele percebe o seguinte, que determinada commodity, soja, por exemplo, está mais barata no mercado futuro brasileiro do que no mercado futuro londrino. Então ele assume posições compradas
no mercado futuro brasileiro e posições vendidas no mercado futuro londrino. Porque ele vai comprar aqui para vender lá. Ele pode até chegar ao vencimento, mas ele não tem interesse na mercadoria. Ele está aproveitando disparidades de preços entre mercados distintos. Pode ser dois mercados à vista, pode ser um mercado à vista em um futuro, pode ser dois mercados futuros. O importante é que o arbitrador, ele assume uma posição comprada no mercado que está mais barato e uma posição vendida no mercado que está mais caro. Com isso, além de aumentar a liquidez dos mercados, o arbitrador contribui para o equilíbrio do mercado. Porque quando ele compra no mercado mais barato, ele aumenta a demanda no mercado mais barato. Aumentando a demanda, o preço sobe. Como ele assume uma posição vendida no mercado mais caro, ele aumenta a oferta no mercado mais caro. Aumentando a oferta, o preço cai. Então, ele, ao se privilegiar, ao se aproveitar de uma distorção de preços relativa entre dois mercados de um mesmo ativo, ele contribui para o reequilíbrio dos preços, porque ele aumenta a procura no mercado mais barato e aumenta a oferta no mercado mais caro. Então, estes personagens atuam também em mercados futuros. Vamos agora comentar acerca das opções. Opção é um direito, é um derivativo, é um direito de comprar ou vender um determinado ativo objeto até uma determinada data ou em uma determinada data. Vamos ver por que existe essa diferença. Um tipo de opção é possível de ser exercido esse direito até a data do vencimento. Outro tipo de opção só é possível de ser exercida na data do vencimento. Nos dois casos, é um direito de comprar ou vender um determinado ativo objeto. Esse direito, a opção, é um direito negociável. É um contrato que dá esse direito. Ele será exercido caso o titular, aquele que tem esse direito, tenha interesse em exercê-lo, será exercido por um preço chamado preço de exercício. E é um contrato negociado. E para ter este direito, quem adquire o direito paga um determinado valor pelo direito, chamado prêmio. É o valor da opção, é o preço da opção. Então vamos ver um quadro sobre o conceito de opções. Como comentamos, opção é um direito de comprar ou vender determinado ativo, objeto. Quem possui o direito, quem adquire o direito é o titular. Quem vende esse direito é o chamado lançador. Esse direito pode ser um direito de compra, uma opção de compra ou uma opção de venda. Quem adquire uma opção de compra, quem assume uma posição titular numa opção de compra, passa a ter o direito de comprar. Quem assume uma posição titular numa opção de venda, passa a ter o direito de vender.